já chegou. Lendo Lopes, com a hora da cidadania, já chegou. Lendo Lopes, colocando seu direito em dia. Bom dia, meus amigos do Facebook e do YouTube, nos canais de internet. Obrigado, peço para vocês compartilharem, inscreverem-se nos meus canais de YouTube e Facebook, porque as plataformas gostam da assistência, gostam da inscrição. Eles querem que tenha uma manifestação, seja boa ou ruim, não importa. Você dá o like, como se diz, ou então dislike. Eu sou Leandro Lopes, sou advogado em Fortaleza, Palácio Congresso. Nós somos amadores, ninguém tem estudo, aqui é o escritóriozinho modesto, humilde, com assistência do Benedito Viana de Souza, meu auxiliar. Antes, eu quero dizer aos senhores que vou falar só um caso simplório, para não saturar, não demorar muito, porque minhas lives, eu mesmo não que eu estou demorando muito, talvez sature você, meu assistente. Eu vou falar sobre, sabe o quê? Sobre uma mulher que me falou que ela viveu em união estável com o marido e ele fez uma enrolada para ganhar os bens todos do casal. Falo já, viu? Mas antes nós temos que ir mais uma vez. Eu quero lembrar que as redes sociais ainda estão com medo da decisão do Supremo Tribunal Federal, respaldada pela Câmara Federal, que acatou um auto de prisão em flagrante inexistente, decretado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mais uma vez eu repito, não pode haver mandado de prisão em flagrante. A Constituição Federal diz que ninguém será preso senão em flagrante delito. Então, para prender em flagrante não é preciso ordem do juiz. Mandado de prisão ou por ordem do juiz. O mandado é uma ordem. Ou uma coisa ou outra. Segundo lugar, o transtorno da Constituição Federal. O próprio Alexandre de Moraes escreveu uma coisa no seu livro sobre liberdade de expressão e impunibilidade dos parlamentares quando expressam suas opiniões, suas palavras e seus votos, penal e civilmente. E, ao mesmo tempo, ele, Alexandre de Moraes, diz respeito à Constituição Federal. E o pior, a Câmara Federal aceita um abuso do ministro com a aquiescência, a conivência de todos. Por que ela aceitou? Primeiro, porque eu sabia, eles mandaram um ofício para a Câmara Federal comunicando a prisão dele. Não tinha nada de ofício, a Constituição diz no artigo 53, parágrafo 2º, que a prisão teria que ser mandada para lá com o auto de prisão em flagrante, algo que não existia. Segundo, não podia haver audiência de custódia, porque se a Constituição manda que o auto de prisão em flagrante seja encaminhado à Câmara Federal em 24 horas, como é que se faz a audiência de custódia? Pode, não é? Só se fosse depois que a Câmara dissesse ou não sobre essa situação. Já estão tentando abrandar para que a Câmara puna o cidadão apenas por infração à ética, por 1 mês, 2 meses, suspensão, 3 meses. Quer dizer, isso é uma falta de respeito à cidadania, entendeu? Mais uma vez eu repito que o doutor Celso Ministro Alexandre de Moraes, ele é a vítima, é o juiz, ele que determina a prisão, cada ministro é vítima, cada ministro concordou com a prisão, e a Câmara Federal aceitou alguns meses com uma relatora analfabeta, tá bom? Vamos agora ao assunto, pessoal, vamos ao assunto. A mulher me ligou meio aflita, olha bem essa daqui, ela está já em juízo, não perguntei, que eu não gosto de perguntar, e se ela dissesse também eu não diria, que é processo em segredo de justiça,
Inclusive ela disse, ó, o meu advogado está quebrando a bola, eu não posso ser nada. Olha a história. Ela vivia em união estável com o cidadão lá por bem uns 30 anos, é o que ela disse. Tem filhos, muito patrimônio adquirido. Ela, na confiança, assinou um contrato, uma escritura particular de união estável. Ela leu, não leu as cláusulas, não leu nada. Ela assinou, tão logo ela assinou, o cidadão lá, foi lá no cartório, reconheceu a firma dela, abandonou lá e entrou com ação de dissolução de união estável sem partilha de bens, porque a união estável estava lá que era com absoluta separação de bens. Ora, ela só viu a data. Eu vi que ele botou a mesma data que eu assinei. Hoje, por exemplo, hoje, vai lá, isso o advogado não argumentou, o reconhecimento da firma, não, a data do reconhecimento da firma é de hoje, por exemplo, mas ela não viu a data e agora apareceu com a data do começo da união estável dela com ele, mas a firma reconhecida é de agora. Eu troquei as bolas. A data da escritura, ela não viu, não olhou. Diz ela que o advogado deu a cópia da escritura para ela, que está nos autos, e o carimbo do cartório é datado da véspera do ingresso em juízo. E a data que ela assinou, teria sido há uns 30 anos, mais ou menos. 28, 30 anos. Justamente quando passou o casal a adquirir bens. E o pior é que ela disse, doutor Helena, eu trabalhava, tirei fundo de garantia para ajudar na compra de uma casa, trabalhei feito uma maluca, fazendo trabalhos informais, até trabalhando nessas esperucas de fazer confecções para vender em feira livre, ajudando a comprar o patrimônio, e agora não vou ganhar nada. Bom, foi feito o artigo 1725 do Código Civil, diz que o regime da comunhão parcial de bens, que é no casamento, seria ou é o mesmo da união estável, salvo convenção ou contrato em contrário. Se tem um contrato, uma escritura particular, definindo separação total de bens, tem que se olhar o que é que tem nessa escritura. Pelo meu visto, pelo que eu vejo, há uma simulação. O cara simulou que a escritura teria sido no começo da união estável dele com ela. Mas quem define a data praticamente é aquela data em que o cartório reconheceu a firma. Como é que esse cara manteve? E ela disse, mas eu estou olhando o original, é novinho. E mais, na época que foi feito isso, computador pouca gente tinha. Parece que a data era de 1996. Nessa época, pouco tinha. O celular estava aparecendo aí, aquele celular desse tamanhozão, entendeu? Aquele Motorola bem grandão. Você para botar o Bina, tinha que ir para Teleceará, Telemar, pedir para colocar o Bina dele. Naquele tempo o celular era assim. 90 eu me lembro, 96 eu tinha um, 95 tinha um. Então não havia como ver. Se você fizer uma perícia nessa escritura particular, vai notar que é uma redação em letras novas de computador, o reconhecimento da firmatória. O pior é o seguinte, que no dia que eu estava, que ele levou esse documento para assinar, que eu assinei na confiança, a gente via numa boa, tudo foi simulado. Eu tinha duas freguesas minhas,
de confecções que foram comprar calcinhas íntimas, blusas que eu fazia confecções, vendia em casa, vendia para essas sacoleiras que vendem confecções, uma máquina minha que eu comprei, uma overlock e tal, etc. Então ela tem aspecto de quê? O artigo 69 do Código Civil diz que o ato nulo não prescreve, não convalesce. O artigo 66, inciso 4 do Código Civil, diz que é nulo o ato que não observa a lei. O artigo 167 do Código Civil também diz: a simulação é ato nulo. O que é simulação? Você fazer um documento que tem aparência de verdadeiro e real, ele é falso. Então, o que eu daria de conselho? Entrar com a notícia crime ao Ministério Público, diretamente ao juiz. O artigo 27 do Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa do povo pode propor notícia crime ao juiz, denunciando crime de ação pública incondicionada. Ela propõe essa tem duas testemunhas, pega mais umas duas ou três que não viram, mas ouviram dessas duas testemunhas, porque a pessoa, fulano, eu vi a fulana assinando um documento sem ler, então logo ela assinou, explodiu, o cara abandonou lá, que diabo é isso? Aí ela pega umas quatro testemunhas, bota lá o outro testemunha e tal, narra o fato, é simulado, aí junta cópia dessa escritura, entendeu? Dizendo que a prova maior de que ela viveu com ele tantos anos, junta registro de nascimento dos filhos, quer dizer, tem um filho de 28 anos, entendeu? Junta prova que tem esse filho de 28 anos, tem outro com 16 total, aí vai provar que a União está viveu pacífica, sem nenhum problema, até o dia X, que foi uma surpresa para ela. Isso da União está, na notícia crime. Aí pede para iniciar o quê? Iniciar esse cidadão nos dois artigos, 3, 198, que é falsificação do documento particular, Código Penal, 1 a 5 anos de reclusão, falsidade teológica, artigo 299, e o 304 do Código Penal, que é o uso de documento falso. Aí, com esses três crimes e essa notícia crime, o juiz vai mandar para a delegacia para ouvir essas testemunhas. Ao mesmo tempo, ela entra com uma ação ordinária, declaratória de nulidade, de ato jurídico ou de escritura particular de união estável, aí dá o fato contra o ex-marido dela. Com esse documento, ela já entra nos autos da ação de dissolução de união estável e mostra ao juiz que tudo foi falcatrua, que ela quer dividir o patrimônio. E mais, ela pode salvar até a casa que ela mora, entendeu? Porque é uma residência de quantos anos? Até uma indenização por danos materiais e morais, ela pode propor contra ele. Olha, o artigo 1727 do Código Civil, que trata do concubinato, as relações não eventuais entre homem e mulher, sendo casado com outro e uma concubina com ação de reparação de danos morais, não tem direito a nada. Mas quando a união estável, consagrada pelo artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, e pelos artigos 1727, 1723 a 1726 do Código Civil, essa união estável atribui ao cônjuge encarnado o direito de reparação aos danos morais. No caso aí, ela pode entrar com as duas coisas, dano material e dano moral, reivindicando metade do patrimônio a título de reparação de danos materiais, e caso ela, lá na ação, outra, e dano moral pela forma ilícita, desonesta e imoral que ele utilizou para conseguir marcar todo o patrimônio em prejuízo do casal. Porque qualquer ato que ofenda a dignidade, a personalidade do indivíduo, ele pode cobrar dano moral. Agora é preciso ver, e mais, essa ação de dissolução de união estável, sem partilha de bens, que os bens só são deles, pode até ser sobrestado, dependendo do estado em que ela se encontra.
que olha o artigo 64 do Código de Processo Penal, diz que o juiz pode sobrestar, parágrafo, pode sobrestar o andamento da ação civil até o julgamento da penal correspondente. E por sua vez, o artigo 313, inciso 5º alineado do Código de Processo Civil, diz que quando existe uma ação declaratória de nulidade com prejudicialidade externa, as outras ações, dependente do julgamento dela, devem ser sobrestadas. Então, essa senhora tem cuidado que o advogado pode botar a perder. Que nós temos aqui, eu estou processando aqui, um advogado e uma prima dele, porque ele pegava, o advogado pegou, o outro advogado requereu a procedência de uma ação por procuração em favor do irmão, ele sendo sobrinho do fulano e da fulana, pegou a procuração dela 6 meses depois, desfez o que a outra fez, contestou. Isso é falsidade teológica. Quando uma ação é contestada, ainda que o advogado morra ou renuncie à procuração, ou seja cassado o mandato dele, entendeu? A procuração dele, quando ele cassado o mandato, quem mandato é a procuração para os fins dos artigos 656 seguinte do Código Civil, entendeu? Mandato eletivo é como se fosse uma procuração do povo. Quando o advogado escreve, qualquer um que vier depois não pode desfazer aquilo que ele fez, embora ele tenha feito errado, entendeu? Quanto mais a clareza da coisa. Eu quero dizer para você, o Código Civil atribui até um mandato tácito, um mandato oral. Diz o artigo 65 do Código Civil, a procuração, ou seja, o mandato, pode ser tácito ou expresso, escrito ou verbal. Está lá escrito isso. Pode abrir o Código Civil e vocês veem isso. Eu quero ver quem é que está na assistência aqui. Quem é? Jota Evangelista. Jota Evangelista. Aí tem... Jota Evangelista, você, bom dia. Aí Itatira, Rádio FM Menino Deus, né, Jota Evangelista? Quem mais? Roberto Gomes. Ô, Roberto Gomes, bom dia. É um prazer você publica aqui na expectativa, na visualização, né? Charles Gaspar. Graças a Deus o tricolor se salvou, né, Charles Gaspar? O Vasco entrou para entrar para a zona, já estou lá. Goiás, tá certo, Goiás é certo. O Curitiba e o Botafogo, né? Só falta o Vasco, mas vai ser difícil ele conseguir derrubar o saldo de 12 gols. Porque se ele vier a ganhar, né? Ele não consegue, vai conseguir ganhar no Goiás. Ele tem que ganhar por 12-0, ou que a soma de resultados retire o saldo positivo de 12 gols de vantagem do Fortaleza, né? Tem mais? Isso. Por hora, né? Marilina Procópio, ela assiste, Fernando Machado, a doutora Eleida Lima. Então, eu contei para vocês. Já disse tudo. Obrigado. Vocês se inscrevam no meu canal de Facebook, de YouTube e façam qualquer coisa para a plataforma dos dois canais gostarem. As plataformas gostarem, tá bom? Desculpa aí o erro português. Bom dia para todos. Meu WhatsApp é 85 999-453883. Lembrar que você pode pedir uma mensagem pelo meu WhatsApp ou uma música para o meu programa Morrendo de Saudade, que eu levo ao ar todos os sábados da Rádio Assunção, a Rádio dbc.com, que é do Roberto Gomes, e a Rádio Web Pajeú, que é do Cássio Pajeú. Bom dia para vocês e até amanhã.